Nunca fui o tipo que ela sonhava. Não era o cara de camisa social, cabelo bem penteado e discurso afiado. Não dirigia carro importado, não falava de viagens internacionais nem citava autores clássicos em conversas de café. Eu era o avesso disso. Era o tipo que levava um chaveiro de ônibus no bolso, usava tênis rasgado e ria alto demais no refeitório. Era o tipo que via mais graça na simplicidade do que nos sonhos altos demais. Ela, não. A Amanda era feita de ambição. E não uma ambição vaidosa, egoísta. Era algo mais profundo, mais urgente. Como se a vida inteira ela tivesse segurado a respiração, esperando o momento certo para emergir e respirar de verdade. Os olhos dela diziam isso, que precisava ir além, fugir da realidade que apertava como sapato velho. Nos conhecemos numa sala abafada de cursinho comunitário, no bairro mais barulhento da cidade. Eu tinha acabado de sair de um turno de entrega de marmitas e só queria uma cadeira no fundo e silêncio suficiente para cochilar 15 minutos antes do professor começar. Ela entrou com a pasta contra o peito, o coque mal feito e os olhos correndo às paredes como quem procura saída, mesmo sem estar presa. Nosso primeiro contato foi silencioso. Eu a observei por dias antes de qualquer palavra ser trocada. A forma como ela fazia anotações com várias cores, como mastigava a tampa da caneta quando estava concentrada, como franzia o senho quando discordava do professor. Era um tipo de intensidade que me causava curiosidade e medo. Ela parecia ter nascido para estar em outro lugar. O primeiro oi aconteceu num dia de chuva, quando metade da turma não apareceu. O professor cancelou a aula e ela ficou lá, sentada, como se desistir fosse uma ofensa. Eu, que também não tinha muito para onde ir, sentei ao lado e ofereci metade de um pacote de bolacha. Ela aceitou, riu e perguntou meu nome. Falei. Ela disse o dela com aquele ar prolongado que deixava tudo mais leve. E desde então, foi como se as nossas conversas tivessem continuado de onde pararam, mesmo que nunca tivessem começado antes. Começamos a estudar juntos por conveniência. Depois por sintonia. Ela era boa de humanas, eu de exatas. Ela organizava os horários, eu encontrava atalhos de aprendizado. Ela me empurrava para frente, e eu a segurava quando o cansaço batia. Viramos um time. Mas, ainda assim, havia uma linha invisível entre nós. Ela era sonho. Eu era chão. Lembro de uma noite em que ela desabou. Faltava uma semana para a prova, e ela descobriu que o pai tinha usado o dinheiro da mensalidade do cursinho para quitar dívidas do boteco. Ela chorava e dizia que estava cansada de ter que provar seu valor todos os dias. Que ninguém acreditava nela. Eu ouvi tudo em silêncio, sem dar conselho nenhum. Depois, vendi minha bicicleta e paguei o último mês dela no cursinho. Ela me abraçou forte naquele dia. Disse que nunca ia esquecer o que eu tinha feito. Mas havia algo nos olhos dela que me dizia que, mesmo grata, ela ainda olhava para frente, nunca pro lado. Quando ela passou em medicina, eu já sabia que aquele era o ponto final. Eu via nos olhos dela a felicidade de quem finalmente respirava, de quem começaria uma nova história, num novo cenário, com novas pessoas. Ela me chamou para um último café, e foi ali que disse, com uma voz embargada, que precisava seguir sozinha. Que me amava, sim, mas de um jeito que não bastava. Ela chorou. Eu não. Porque algumas dores são tão antigas que a gente aprende a deixá-las passar como vento por dentro da gente. Nos anos seguintes, trocamos poucas mensagens. Uma foto de formatura aqui, um feliz aniversário ali. Ela sempre educada, sempre gentil. Mas distante. Como quem escreve uma dedicatória bonita, mas nunca mais abre o livro. Enquanto ela construía a carreira, eu construía casas. Literalmente. Comecei como ajudante de pedreiro, depois fiz cursos técnicos, virei mestre de obras. Abri uma pequena empresa de reformas. A vida não ficou fácil, mas ficou honesta. E eu, mesmo sem medalhas, fui vencendo minhas batalhas. Certa tarde, fui chamado para orçar a reforma de uma clínica nova no centro da cidade. Quando cheguei, vi o nome na placa, Doutora Amanda S. Andrade, Medicina Humanizada. Meu coração tropeçou no peito. Ela estava ali, tão perto. Entrei, engolindo o nervosismo. Ela desceu do consultório com o mesmo sorriso de anos atrás, mas agora mais maduro, mais calmo. Eu sabia que esse nome te pareceria familiar, disse ela, rindo e me abraçando como se o tempo tivesse dado trégua. Conversamos por horas. Ela me contou da residência, da ONG em que atende mulheres vítimas de violência, das palestras, da paixão por ginecologia. Eu falei das minhas reformas, do meu filho de 8 anos,
da minha mãe que ainda pergunta por ela às vezes. Rimos, lembramos, silenciamos. E, antes de eu ir embora, ela me disse: Você sabia que foi por sua causa que eu continuei? Que, quando ninguém mais acreditava em mim, era a sua voz que ecoava na minha cabeça. Você foi o tipo certo, na hora certa. Fiquei ali, parado, olhando para ela como se fosse uma personagem de um capítulo antigo. Senti um misto de orgulho e saudade. E respondi com um sorriso: Nunca fui o tipo que você sonhou. Mas fui o tipo que te ajudou a vencer na vida. Ela assentiu com os olhos marejados. E, pela primeira vez, eu soube que o meu papel, embora breve, foi fundamental. Não fui o final feliz da história dela. Mas fui o impulso da largada. E isso, já é grande demais para caber em arrependimentos.